Olá, paz seja convosco. Eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome do nosso Deus soberano, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Trago da parte de Deus uma mensagem para os nossos corações. Fiquemos atentos, pois aquilo que o Senhor quer falar e tratar conosco nesta hora. Então, eu te peço humildemente que curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nesta hora, em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos mais uma vez em Sua santa presença. Como é bom poder falar contigo, Senhor. Como é bom poder nos entregar a este mar sereno de graça, esse mar de amor, este mar de santidade. Quando éramos inimigos do Senhor, tínhamos medo, receio de nos achegar à tua presença. Mas hoje, reconhecendo o seu amor com que você tem conosco, este amor que foi provado na cruz do Calvário, quando o Senhor sacrificou seu Filho em nosso lugar, sabemos que mesmo sem merecer, podemos chegar confiantemente à tua presença, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos tem amado e continuará nos amando, porque tudo aquilo que nos separava do Senhor foi removido quando o Senhor derramou todo o sangue do seu Filho. Gostaria de humildemente te agradecer por estes benefícios, por essas dádivas, por estes dons e presentes que o Senhor nos deu espontaneamente, gratuitamente no amado, gratuitamente no seu Filho. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor e pedimos que o teu Espírito Santo, este que revela até mesmo as profundezas dos seus pensamentos, Senhor, e a grandeza do seu ser, esse que consegue medir qual a largura e a profundidade e a altura imarcessível da sua presença. Em nome de Jesus Cristo, peço que o teu Espírito Santo revele e assim concretize a tua vontade em nosso ser, no nosso espírito, no nosso mais íntimo, no interior do nosso coração, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. A palavra do Senhor para nós nesse dia está registrada na carta de Paulo aos Efésios. E leremos alguns versículos deste capítulo de número 4, versículo 1 e 2, o 17 ao 21 e também o versículo de número 27. Vamos compartilhar a leitura nesse instante. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andei como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento,
separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Não deis lugar ao diabo. Eu gostaria, assim como das outras oportunidades, pedir um pouco da sua atenção. É um texto claro, de fácil acesso, porém de uma interpretação diferente das demais mensagens que temos ouvido nesses últimos tempos, porque os homens têm se tornado mais amantes de si mesmos, têm se preocupado e procurado atender aos desejos do seu próprio coração obscurecido, próprio coração tenebroso, praticando somente a sua própria vontade, não preocupando com o seu próximo, olhando para o próprio ventre, aonde o seu estômago tem sido o seu próprio Deus. Todo o seu trabalho, toda a sua fadiga, a sua labuta, o seu desejo tem sido e batalhado, lutado só para atender os desejos do seu coração, atendendo assim os anseios da sua vaidade. Então eu gostaria da sua atenção, porque vamos tratar de vida eterna, vamos tratar aqui de como deve se portar, de como deve ser a caminhada cristã nesses últimos dias, que têm sido os últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então, sem mais perca de tempo, vamos entrar no texto propriamente dito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, está chamando a atenção à responsabilidade, à piedade e à forma com que cada um daqueles que se dizem cristão, conforme cada um daqueles que dizem que nasceram de novo, que são tementes a Deus, que andam de acordo com as pisaduras de Cristo e que andam de acordo com o Evangelho. Então Paulo está implorando a essas pessoas aí que esse sentido rogo-vos, no original, que foi o grego, escrito, tem o sentido eu vos imploro. Eu imploro a vocês. Eu suplico a vocês. Eu estou suplicando a vocês nessa hora. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está fazendo esse apelo. Eu imploro-vos, eu rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, o preso do Senhor, porque Paulo estava preso quando escreveu essa carta à igreja de Efésio. Ele estava preso por causa de ser uma testemunha do Evangelho, uma testemunha de Jesus Cristo. Por ele pregar a palavra, ele estava preso. Então ele se nomeia como o preso do Senhor, o prisioneiro do Senhor. Então Paulo está assim: imploro-vos, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O que quer dizer isso? Quem nos chamou foi Jesus Cristo. Ele é santo, ele é justo, ele é amoroso, é piedoso. Então nós devemos andar como Jesus Cristo andou nessa terra. Paulo está aí dizendo: eu te imploro, eu te suplico que andeis como é digno da vocação com que foste chamado.
Paulo está implorando para que nós andemos como Cristo andou, andar em santidade, fugindo do pecado, fugindo do mal, buscando as coisas que são de Deus, buscando as coisas lá do alto e não as coisas passageiras aqui desta terra. No versículo 2 ele fala que nós devemos andar em toda a humildade, andar em mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O que é andar em humildade? Não quer dizer que nós devemos ser pobres, miseráveis, não é isso que o texto está dizendo. Quando ele pede para andar em toda a humildade, é nos colocando abaixo das outras pessoas. É tratar todas as outras pessoas como se elas fossem muito mais importantes do que nós. É tratar as outras pessoas como se as pessoas fossem Jesus Cristo. É como se as pessoas fossem o próprio Cristo e nós devemos tratá-las, lidar com ela como se ela fosse o nosso Senhor, o nosso Cristo. Então, imagine como se você estivesse diante de Jesus. Como você trataria Jesus? Com respeito? Com amor? Com honestidade? Com verdade? Com misericórdia? Então é dessa maneira que nós devemos andar e tratar as outras pessoas, com toda a humildade, com mansidão, não é com raiva, com braveza, com ira, tratar com arrogância, com gritaria, não. É com toda longanimidade. O que é ser longânimo? Sabe quando aquela criança às vezes te pergunta a mesma coisa 24 horas por dia, milhões de vezes a mesma coisa, mas por quê? Por que que isso é assim? Por que que é aquilo outro? Aí você tem que ter paciência, porque uma criança é tão inocente, não entende as coisas. Então você deve tratar as outras pessoas, ainda que sejam até mais velhas, mais maduras do que você, com toda longanimidade. É tratar ela com amor, com temperança, com domínio próprio. Então, quando fala aí suportando-vos uns aos outros em amor, não quer dizer, eu vou te suportar porque eu tenho que amar o próximo. Não. Suportar uns aos outros em amor, essa palavra no original, suportando-vos, quer dizer dar suporte, dar sustento, dar apoio. É servir de bengala, é servir de muleta, é servir de uma coluna de sustentação, é você ser um ombro amigo. É quando aquela pessoa está ferida e não consegue caminhar, você se encaixa debaixo do braço dela e abraça ela do outro lado e vai sendo o apoio desta pessoa. E isso é suportar em amor, é ajudar a outra pessoa a caminhar em amor, caminhar em santidade. É dessa maneira. Eu sei que eu pulei do versículo 2 aí para o 17, porque se você quiser ler esse capítulo, fique à vontade. Mas eu pulei já para o 17 porque está escrito aí, ó, e digo isto, e testifico no Senhor. O que que Paulo está dizendo? Eu estou dizendo isso como se o próprio Senhor estivesse dizendo para vocês. É como se fosse o próprio Jesus te dizendo assim, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Está dizendo para nós não andar mais como andam os pecadores, na vaidade da sua mente. O que que é isso? A pessoa é tão vaidosa, ela está tão cheia de si, tão cheia de pecado, mas ela acha que tudo que ela faz é a coisa mais correta, mais certa a se fazer. Mas no versículo 18 está dizendo que o entendimento, que é a mente, o raciocínio dessa pessoa está entenebrecida. O que que é isso? Está obscurecida pelo pecado. As trevas estão dominando a mente dessa pessoa. Ela está o quê? Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Então, se uma pessoa está separada de Deus, ela está junta do diabo. Se o diabo é tenebroso, é trevas puras, então se essa pessoa está afastada de Deus, ela está sendo conduzida, está sendo guiada, está sendo amoldada pelo diabo, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução
para com avidez cometerem toda impureza. O que é avidez? Imagine uma pessoa que ficou perdida no deserto e antes dessa pessoa morrer, não sei quantos dias ela ficou, imagine aí, ela está quase morrendo, ficou vários dias perdida no deserto, com fome e com sede. Aí você encontra essa pessoa e oferece água e alimento. Imagine quão ávido essa pessoa vai tomar essa água para saciar sua sede e vai alimentar o seu ventre ali com essas comidas que você ofereceu para ela. Só que aqui está dizendo que essa pessoa está toda perdida, está unida com o diabo, está com a mente entenebrecida, obscurecida, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Isso quer dizer que essa pessoa ela é voraz, ela é sagaz, ela é rápida, ela é ligeira para praticar toda a impureza. Devemos afastar de tais pessoas. Não devemos nos portar, não devemos andar dessa maneira, porque isso nos levará à ruína. E no versículo 20 está dizendo o quê? Que essas pessoas que praticam essas coisas, e se nós também as praticamos, no versículo 20 está dizendo assim: mas vós, o quê? Mas vocês não aprenderam assim de Cristo. Não foi Cristo que nos ensinou a viver dessa maneira. E se assim nós vivemos, se assim praticamos, se assim nós andamos, nós temos aprendido isso com o diabo, com as trevas e não com a luz. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é o que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, se nós andamos desta maneira aí, a partir do versículo 18, olha, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometer toda a impureza. Não foi de Cristo que nós aprendemos. Se é que tendes ouvido algo de Cristo, se é que em Cristo nós fomos ensinados, como a verdade está em Jesus, nós não devemos andar dessa maneira. Nós não devemos nos portar dessa maneira. Não devemos praticar essas obras. Porque se nós andamos dessa maneira, se nós praticamos essas obras, nós não estamos sendo ensinados por Jesus. Nós não estamos andando em Jesus. Mas no versículo 27, não deis lugar ao diabo, quer dizer o quê? Se nós andamos dessa maneira como andam os pecadores, nós temos dado lugar ao diabo. É o diabo que tem sido nosso Deus, e nós temos o prazer de estar saciando o desejo do coração do diabo. Como podemos dizer que nascemos de novo? Como podemos dizer que somos novas criaturas? Como podemos dizer que fomos regenerados se nós temos andado entenebrecidos no nosso entendimento? Se nós temos andado separados da vida de Deus pela ignorância dos nossos pecados, pela dureza do nosso coração, ou se a mente nossa é trevas pura? Como podemos dizer que somos de Deus se andamos assim, meus amados? Mas não é essa verdade que ouvimos da parte de Jesus? Se nós andamos nas trevas, sem humildade, sem mansidão, sem longanimidade, não suportando uns aos outros em amor, andamos como os gentios andam, em toda a vaidade da mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, se andamos na ignorância, na dureza de coração, perdendo todo o sentimento, nos entregando à dissolução e andando com avidez para cometer toda impureza, toda sorte de pecados,
nós não temos aprendido assim de Cristo. Se andamos dessa maneira, nós não temos ouvido as verdades de Cristo e nós não temos sido ensinados por Jesus Cristo. Mas, de fato, nós então temos dado lugar ao diabo. Nós temos praticado a vontade do diabo, temos sido servos do diabo. E se assim o somos, se assim nós nos portamos, se assim nós praticamos, a parte que nos cabe é o lago que arde com enxofre, a segunda morte, toda sorte de maldição, toda sorte de condenação haverá de vir sobre as nossas vidas, se nós andamos em trevas e não andamos na luz. Se nós que somos cristãos, se nós que profetizamos com as nossas palavras, com os nossos lábios, que somos de Deus, mas andamos contrário à palavra de Deus, contrário às verdades de Jesus Cristo, nós somos mentirosos. E a verdade dele não habita em nós. Mas nós temos sido então anticristos. Então o anticristo que há de vir será o nosso Messias e não o Cristo, o unigênito do Pai. Porque se é o Cristo, o unigênito do Pai, que tem nos ensinado a verdade acerca de Deus, nós temos que andar como ele andou. Temos que praticar as obras que ele praticou. Devemos ser santo como ele é santo, desviar do mal, desviar de falar a mentira, desviar de roubar, desviar de trair os nossos amigos, familiares, os nossos irmãos em Deus. Temos que ser fiéis em todos os contratos, fiéis nas nossas palavras. Tudo que nós fazemos tem que ser obra da luz e não obra das trevas. Eu vou ler mais uma vez o texto. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é o que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Cristo, em Jesus. Não deis lugar ao diabo. Quando nós damos lugar ao diabo, o Espírito Santo se entristece. Jesus disse: a luz que há em ti forem trevas, quão grande trevas serão. Porque não podemos acender uma luz e colocar debaixo da cama. Mas antes, quando acendemos uma vela, colocamos num lugar bem alto para que todos vejam a sua luz. Mas aqueles que dão lugar ao diabo afastam-se da luz, porque as suas obras pela luz serão reprovadas, porque elas não são feitas em Deus. Mas todo aquele que pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Filhinhos, não é bom que seja assim. Se Cristo é o seu Deus, se Cristo é o seu Senhor, você deve andar em verdade. Você deve ter domínio próprio, temperança de espírito. Você deve andar de acordo com o chamado com que você foi chamado. Se é Cristo que vos chamou, você deve andar como ele andou, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Pelo contrário, se você anda em trevas,
você então, você anda também como andam os gentios. Você anda na vaidade da sua mente. Você anda entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há em você, pela dureza do seu coração, os quais você perdeu todo o sentimento, se entregou à dissolução, para com avidez você comete toda a impureza, todo tipo de pecado. Mas se você está na luz, você não deve praticar essas obras, na verdade. Eu estou frisando isso para que você entenda, compreenda que não há meio termo. Pois Jesus é aquele que diz: quem comigo não se ajunta, se espalha. Quem não é por mim, está contra mim. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não expelimos, não expulsamos nós demônios em teu nome? Não curamos os enfermos no teu nome? Não limpamos os leprosos no seu nome? Não praticamos obras no teu nome? Eu, em verdade vos digo, que naquele dia vos direi perante o seu rosto, perante a vossa face: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, para o lago que arde com enxofre. Ali haverá choro e ranger de dente. Eu quero que você entenda algo. Se Deus não poupou Jesus Cristo, que foi santo, que foi reto, que foi piedoso, Jesus que foi tudo quanto é bom, quanto é luminoso, quanto é verdade, quanto é luz, se Deus não poupou Cristo, mas o condenou por causa dos nossos pecados, imagine se o próprio Deus for tratar conosco de acordo com os nossos pecados. Então, se você tem vivido de uma forma dissoluta, se você tem vivido de uma forma pecaminosa, desregada, de uma forma que vem desonrar, desagradar a Deus, um conselho vos dou: arrependei-vos. Arrependei-vos e produza fruto digno de arrependimento. Ainda há um tempo para o arrependimento, ainda há um tempo para viver de acordo com a vocação com que você foi chamado. Que você ande de acordo com que você foi chamado. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, digno da maneira com que você foi chamado, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vocês não aprenderam assim de Cristo. Se é que o tendes ouvido, se é que nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, ande por essa verdade e não deis lugar ao diabo. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nessa hora. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador, rogamos, suplicamos, imploramos ao Senhor por sua misericórdia e compaixão. Tem piedade e misericórdia de nós, porque nós temos tanto que aprender, temos tanto de que nos arrepender, ó Pai, porque somos tão maus, somos malévolos,
maquiavélicos, nós maquinamos o mal, nós arquitetamos tanta injustiça em nossa mente, olhamos com desprezo para outras pessoas, nós não conseguimos suportar uns aos outros em amor, nós não temos falado a verdade com o nosso próximo, nós não temos sido justos e piedosos. Antes nós temos sido arrogantes, soberbos, presunçosos, maldosos, invejosos, injuriosos, maldizentes, amaldiçoadores. Temos sido tão orgulhosos, ó Pai, e muitas das vezes quando fazemos o mal para o próximo, quando nós vamos falar com outra pessoa, falamos disso com orgulho. Ah, eu fiz isso e aquilo outro com fulano para ele aprender. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Oh, Senhor, nos perdoe, porque parece que o nosso Deus é o diabo. Parece que o Deus que nós servimos é o nosso próprio umbigo. Nós temos um rei na barriga, Pai, tem misericórdia de nós, meu Deus, tem compaixão de nós. Nós somos tão maldosos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Ó Senhor, nós até tentamos ser bons na nossa mente, mas nas práticas nós temos cometido assassinato quando nós odiamos o nosso próximo. Tem compaixão de nós. Misericórdia eu peço. Se nós pudéssemos ver ou sentir o calor do inferno, como nós nos prostraríamos aos seus pés pedindo: me perdoa, Senhor. Me perdoa, eu não quero ir para lá. Eu não quero ser lançado no inferno, Pai. Eu não quero me queimar para sempre. Não quero os vermes caminhando nas minhas carnes, ó Deus, no meu corpo. Se nós pudéssemos sentir o cheiro da fumaça daqueles que já estão ardendo lá no inferno, nós correríamos para os seus braços, implorando misericórdia, Senhor. Oh, se pudéssemos também contemplar a eternidade e ver quão bom será estar lá com o Senhor, Pai. Nós deixaríamos de correr atrás de tantas vaidades nessa terra, deixaríamos de buscar tantas coisas tolas. Então ensina-nos a andar em amor, em santidade, Pai. Ensina-nos a praticar a sua verdade, a sua vontade. E nos perdoe por termos andado de forma tão errada até aqui. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não podemos. Então nos guia, Pai. Nos guia, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te imploro. Tem misericórdia. Tem piedade de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude. Vem nos socorrer de nós mesmos. Livra-nos de nós mesmos, ó Pai. Destrua a nossa vaidade. Humilha o nosso ego, o nosso caráter, ó Deus. E nos ensina a tratar o nosso próximo como se estivéssemos tratando o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço pelo seu perdão, pela sua misericórdia demonstrada por nós nesse dia. Muito obrigado, meu Deus. Amém, Senhor. Eu te abençoo, amado ouvinte. E peço ao Senhor, dê crédito a essa palavra, porque esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. E coloque-a em prática, em nome de Jesus. Que assim seja, viu? Te abençoo, em nome de Jesus.